Parabéns para você. É o que é? Irmã, é? Pode começar o culto, larga de frescura. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa tarde, agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de podermos nos reunir aqui neste lugar. Em paz, com segurança, o Senhor nos trouxe. Eu peço a tua proteção, teu livramento, teu escape, teu refrigério para todos nós que aqui estamos, para todos aqueles que nos acompanham através do YouTube e também para a família de todos. Salva as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, os nossos erros e falhas. Livra-nos, meu Senhor, de toda culpa. Tira toda a mancha que possa estar em nossa alma. Nos lava e nos purifica com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Nos enche do teu Espírito Santo nessa tarde. Dá, meu Senhor, para cada um de nós aquilo que nós precisamos da tua parte. Preenche, meu Senhor querido e amado, as nossas vidas. Faz com que a tua presença seja notória e seja perceptível, meu Pai querido, a todos que presentes estão e aqueles que estiverem. Livra, meu Senhor, de todo embaraço a todas as vidas que se propuseram de estar aqui neste lugar, que se propuseram de adorar ao Senhor na beleza da sua santidade juntamente conosco. Alcança, meu Senhor, as vidas que estão perto e também aquelas que estão longe. Dá livramento a este povo, salva, liberta e transforma para serem conforme agrada ao Senhor, conforme a tua vontade. Recebe o louvor e a adoração que a ti oferecemos neste lugar e ajuda-nos, meu Deus, na caminhada da nossa vida, na luta diária neste mundo, enquanto aguardamos a tua vinda. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Daiane. Vai dormir. Vamos louvar a Deus cantando o hino da harpa cristã de número 61. Hino número 61, Deus tomará conta de ti. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado, Deus, de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor tomará conta de ti. Deus tomará
Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor ainda, cantando o hino da harpa cristã, de número 77. Sejam todos bem-vindos. Se tiver mais. Deixa aí, peraí. Você vai entrar só. Vamos pra cá, aqui dá sol. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantarás o prazer, queres ser alegre como lutador, nada o contato com teu Salvador, nada o contato com teu Salvador, criar um vento não te cobrirá, pela senda alegre caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos apenas, muitos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deve suportar. Guarda o contato com teu Salvador. Criar um reino mal não te cobrirá, pela senda alegre caminharás, indo em contato com teu Salvador. Cristo com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com supremo ser, guarda o contato com teu Salvador.
Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E aqui o hino diz: o mundo posta Cristo em te ver. Então, quando estamos com o Senhor Jesus e fazemos aquilo que lhe agrada, conforme está em João capítulo 15, que se permanecermos no seu amor, então verdadeiramente seremos seus discípulos. Louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor ainda, cantando o hino da harpa cristã, de número 305. Breve vamos terminar a batalha que é pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são
louvado em todo tempo. Devemos lutar e perseverar até o fim, porque assim é que seremos salvos. Mateus 24:13. Existem muitos que acreditam que apenas entregar a vida para Cristo, ali está o ponto máximo da salvação. Mas não, entregar a vida para Cristo é reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E agora temos que trilhar este caminho, obedecendo os seus mandamentos até que então Ele venha buscar o seu povo. Fiquemos de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Amém. Vamos ler a carta de Paulo aos Romanos. Romanos. Capítulo de número 5. Romanos capítulo 5. Todo dia quero me imitar. Tia, todo dia eu vejo que me imitar. Oh, meu Deus. Vocês acharam? Aqueles que chegaram agora, eu quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor Jesus. Vocês que recebem, digam amém. Amém. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pode se assentar?
Ele fez tudo para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o o sol e a todos nós que existimos, para louvarmos e bendizermos o seu santo nome nesta hora. Vamos orar nesta hora em nome de Jesus. Fique de pé mais uma vez. Grandioso Deus, dá-nos neste momento, em nome do Senhor Jesus, o entendimento. Fala profundamente conosco, pois o Senhor, através da Tua palavra, revela intenções e pensamentos do coração. Porque a Tua palavra é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela faz divisão entre juntas e medulas, e ela penetra na divisão da alma e do espírito. Por isso, Deus fala grandemente com o Teu povo. Não somente aqueles que aqui estão, mas aqueles que nos acompanham pela internet. Fala grandemente com a todos, meu Senhor. E livra de todo o embaraço do inferno nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Aqui em Romanos, no capítulo de número 5, diz a palavra de Deus que nós, que seguimos a Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. O que é isso? Uma reconciliação, ela só acontece depois que primeiro aconteceu algo, sim ou não? Sim. O que aconteceu algo para então depois haver reconciliação? Uma briga, uma discussão, um desentendimento, não é isso? Então, depois de uma briga, uma discussão, um desentendimento, aí quando ambas as partes, ou seja, o ofensor e o ofendido, querem fazer as pazes, acontece ali uma reconciliação. Muito bem. Então, vamos ver aqui. A palavra de Deus diz, no capítulo de número 5, versículo 12, da seguinte maneira: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então a morte, ela acabou passando para as pessoas e para todas as criaturas neste mundo por causa do pecado. Muito bem. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então vamos lá. Nós hoje somos pecadores porque primeiro alguém pecou. Sim ou não? Sim. Esse que pecou primeiro, o primeiro pecador do mundo, quem foi? Adão. Adão foi feito perfeito ou não? Não. Adão era perfeito.
com capacidade de obedecer ou desobedecer. Certo? Uma vez que ele tinha a capacidade de escolher, então ele tinha dois caminhos para seguir, sim ou não? O da obediência e o da desobediência. Só que ali, por enquanto, Deus estava junto com a sua criatura chamada Adão, e como o texto diz aqui, versículo de número 14, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até que aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, primeiro, antes de Cristo vir ao mundo, ele coloca um homem perfeito chamado Adão. Porém, Adão é terreno, é feito da terra. A palavra Adão significa vermelho, que foi tirado do barro. Deus fez o barro e fez o ser humano. Quando Deus fez o ser humano, fez ele à sua imagem e semelhança, com pensamentos próprios, com vontades próprias e com próprias emoções. Assim é que se caracteriza um ser chamado pessoa. Tem inteligência, tem volição, que é vontade, e tem a capacidade de fazer as suas escolhas. Então ele sente, ele pensa, ele decide, toma decisões. É uma pessoa. Um animal não toma uma decisão por si só. Não raciocina inteligentemente como nós, mas nós fomos parecidos com Deus. Só que antes de Deus fazer o ser humano, primeiro fez tudo. Criou o planeta, criou o sol para governar de dia, a lua para governar de noite, as estrelas para brilharem à noite, criou as árvores, criou as relvas, os animais, depois fez o ser humano, colocou ele para dar nome em tudo. E depois disse, domine sobre tudo, que tudo eu fiz para você. Geralmente, quando você cria algo, quem é que vai botar o nome nesse algo? O Criador. Só que Deus criou tudo e falou, Adão, coloca o nome. Adão tem toda essa oportunidade, tem essa regalia, tem esse conforto, mas Deus ainda faz algo melhor. Deus planta um jardim numa localidade chamada Éden. E ali naquele jardim coloca o ser humano. Logo após, Deus faz a mulher para ser como adjutora. Só que quando Deus fez a mulher, você pode conferir lá em Gênesis, no capítulo de número 3, quando Deus, que é a explicação, tá? Porque elas existem no capítulo 1. O capítulo 3 é só para explicar em que momento Deus fez a mulher. E o momento em que Deus faz a mulher, ali a explicação no capítulo 3, é exatamente no momento que ele está colocando o nome nos animais. Ele não foi até os animais vieram até ele. E quando os animais vêm até ele, ele observa que tem um macho e tem uma fêmea. E ele observa que para cada criação de Deus, sempre tem dois, um par. Quando ele olha tudo isso, olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3. Deus olha para Adão e antes que Adão começasse a sentir ou pensar, está faltando uma para mim, Deus chama Adão e arrebata-lhe um profundo sono. E esse profundo sono seria o que hoje nós conhecemos em medicina como anestesia geral. Ele passa por uma operação divina. Deus corta um lado dele, tira a carne, a costela, tira pedaços e então coloca no lugar carne novamente. Pastor, tem como você dizer qual dos dois lados, se foi esquerdo ou direito? Não tem como dizer. Alguns sugerem que foi o lado esquerdo, porque no lado esquerdo, próximo ao lado esquerdo está o coração. Mas eu não posso dar sugestão porque a Bíblia não me dá amparo para isso. Então, foi tirada de uma das costelas. E quando Moisés escreveu Gênesis, Bereshit, não citou qual foi o lado. O que importa é que foi uma costela. Mas a Eva foi feita com duas costelas. Adão foi o único que ficou apenas com uma costela. E Deus colocou carne no lugar. Quando Deus faz a mulher e Adão, ele retorna do sono, da anestesia geral, dada por Deus, Adão então encontra algo muito especial. Deus apresenta para Adão a mulher. O interessante é que Adão foi procurar. Deus apresentou para ele. Deus criou para ele. Olha a regalia que esse homem tinha. Fez o mundo e falou, domina. Fez tudo e falou, coloca o nome. Depois faz uma mulher e diz assim, é tua. Você vai conferir lá no capítulo 3, chegando no capítulo 4.
você vai encontrar dizendo que Adão também coloca uma mulher. E Adão lhe chama Eva, a mãe de todos os seres humanos viventes. Então, ela foi a primeira mulher a dar à luz à humanidade. Foi através dela que chegamos aqui. Porém, este ser humano decide cair. Como? Esse ser humano decide desobedecer quem deu tudo na mão dele. Quem fez tudo por ele. E por causa de quê? Porque ele tinha vontade. Ele queria tomar a sua decisão. Quando nós temos o poder de tomar da nossa decisão, nós fazemos escolhas que muitas vezes vão nos trazer consequências prejudiciais a nós mesmos. E o problema não é quando só nos prejudica, é quando prejudica a quem está à sua volta. Porque o que Adão fez não prejudicou somente ele, prejudicou a toda a humanidade, que o texto diz, pelo que o pecado entrou à morte. E por isso a morte e o pecado passou para todos os seres humanos, a todos os homens. Então todos os seres humanos são pecadores por causa do pecado do primeiro. Porém, Deus proveu uma solução. Deus criou uma oportunidade. Foi naquele momento? Não. Antes de fundar o mundo, ele já tinha pensado nisso. Ele pensou em alguém para resgatar esse ser humano que tomou a decisão errada. Mas, pastor, se Deus já sabia de tudo isso, por que Deus deixou acontecer? Porque Deus fez seres que pensam como Ele, que tomam decisões como Ele toma e que sentem como Ele sente. E cada um deve ser responsável pelas suas próprias decisões. Cada um deve pagar pelas suas escolhas. Seja receber boas coisas por uma boa plantação, seja receber males por uma má plantação. Agora, este ser humano peca, e o que chamamos de pecado original, por causa de Adão, passa para todos os seres humanos. Tanto o pecado, e o pecado gera a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí, quando Adão peca, Deus providencia um justo. Olha o restante do versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus para nós é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Adão trouxe o pecado, Jesus veio trazer a justiça. Adão trouxe a morte, Jesus veio trazer a vida. Então, quando nós reconhecemos que estamos mortos, perdemos o contato com Deus, através de Cristo, recebemos novamente a vida, porque Deus, que é a vida, passa a habitar novamente dentro de cada um de nós. Mas quando nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Confere aí o capítulo 5, versículo 1, que diz: sendo, pois, justificados. O que é justificados? Tornados inocentes, justos, livres da culpa. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, Adão peca. Todos que saem de Adão são pecadores. A humanidade toda merece morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então todos merecem morrer. Todos são considerados ofensores diante de Deus, porque todos pecam, fazem aquilo que desagrada a Deus. Mas a reconciliação, ela acontece por meio de alguém. O texto diz, sendo justificados gratuitamente. Essa justificação, que é a chamada graça, sendo justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para haver essa justificação tem que haver a paz, porque havia uma guerra. E essa guerra era: Deus, como juiz, mata o culpado. O réu, que é culpado, morre por seu pecado deliberado, que ele comete porque quer. Agora tem um problema. Como é que essa criatura consegue a salvação? Como é que essa criatura consegue voltar a ter amizade com Deus? Como é que essa criatura consegue novamente falar com Deus se ela está distante de Deus por causa de uma barreira chamada pecado? Em Isaías, no capítulo 59, lá está escrito: as vossas iniquidades, que são pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado divide, separa. Então, como vai fazer para essa criatura voltar a ter contato com Deus? O versículo 1 diz: pela fé temos paz com Deus, por
nosso Senhor Jesus Cristo. Quem veio trazer a paz foi o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus disse Vai derrubar. para os seus discípulos? Ele disse: paz seja convosco. Por que ele pode dar paz ou desejar paz? Porque ele é o príncipe da paz. Isaías não profetizou que ele era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então ele pode dar paz. Tanto é que quando alguém estava em tribulação, o que ele diz? Paz seja convosco. Os discípulos com medo, trancados, longe da humanidade, sem saber o que fazer ali, pensando que o fim tinha chegado, que o grupo dos romanos iriam acabar com os seguidores do Cristo. Mas o Cristo volta para eles no terceiro dia. O Cristo aparece para eles com a porta fechada, ele entra na porta. E ali ele chega e dá para eles o que eles precisavam, de paz. Então, quando um ser humano está sem paz, ele está precisando ter paz. E quem pode dar essa paz? Deus. E o Senhor Deus vai trazer essa paz através de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que temos que entregar a vida para o Senhor Jesus. Porque aí a condição de ofensores, a condição de réus condenados, ela acaba. Por quê? Porque por causa do Senhor Jesus, Deus perdoa. E toda aquela culpa, ela acaba. É assim, pastor? Sim. A Bíblia diz que ele faz, está lá no livro do profeta Isaías, ele faz com que os nossos pecados sejam lançados para longe de Deus, nas profundezas do mar. Alguns ficam falando mar do esquecimento, mas não existe mar do esquecimento. Isso é uma simbologia, quando diz nas profundezas do mar, para dizer que no mais profundo, no mais distante, onde ninguém pode ir, Deus lança fora de si, de longe, para bem longe dele, a toda culpa que fazia mal. Mas como isso que Deus consegue? Preste bem atenção. Tudo já está anotado. Chama-se livro das obras. Aí no livro da vida tem o nome daqueles que serão salvos. Só que as obras, elas estão sendo escritas. Porém, quando a pessoa ela pede o perdão diante de Deus, e Deus perdoa, realmente está perdoado. Aquele mal não é suscitado como algo que vá condenar novamente aquela pessoa diante de Deus. E por quê? Porque aquela pessoa, se ela fosse condenada e não houvesse o perdão, de maneira alguma ela poderia se voltar para Deus. Imagine, todos os dias Deus lembrando a mesma culpa que a pessoa cometeu. Não haveria perdão, essa pessoa não seria então salva. A salvação consiste na graça. E o que é a graça? Um favor que ninguém merece. Você pode conferir aí na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, no versículo de número 8, que diz da seguinte maneira: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então é um presente de Deus. As pessoas que acreditam que elas serão salvas porque elas merecem, estão pensando erradas. Porque não merece o ser humano. O ser humano merece a morte. O salário do pecado é a morte. O pagamento pelo pecado é a morte. Mas o texto diz que isso que se chama graça, salvação pela graça, é um dom, um presente de Deus. Se é um presente de Deus, ninguém pagou por isso. Nenhum de nós pagamos por isso. Só que para esse presente chegar até nós, alguém teve que pagar esse preço. Quem foi que pagou o preço por toda a humanidade? O Senhor Jesus Cristo. Sem Ele nada podemos fazer. Ele é quem se ofereceu para morrer no nosso lugar, no meu e no seu lugar. Ai de nós se não fosse Ele. Olha o que o texto diz aqui em Romanos, no capítulo de número 5, versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Presta atenção. Alguém morre até por uma outra pessoa boa. Mas o problema está aqui, ó, Romanos capítulo de número 3. Olha o que o texto diz no versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão, ou seja, separados da glória de Deus. O bom ousa morrer por outra pessoa boa, mas o problema é que todos estavam separados de Deus. Quem é que iria morrer por uma outra pessoa boa se não tinha ninguém bom?
Mas, aqui no próximo versículo, Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor. Maior prova do que essa não existe, né? Tem gente dizendo que Deus não ama. Mas Deus prova o seu amor para conosco, com todos nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu depois que nos arrependemos dos pecados. Cristo morreu por nós quando ainda estávamos no delito do pecado, sem ter conhecimento da misericórdia de Deus. Geralmente uma pessoa faz o bem para outra quando a outra já fez o bem primeiro. Só que Cristo veio fazer o bem para uma humanidade que não fazia o bem. Cristo veio reconciliar quem tinha ofendido. Presta atenção. O ser humano briga com Deus. O ser humano desobedece a Deus. E é Deus que oferece um acordo de paz. Geralmente quem é que tem que ir lá oferecer a paz? É quem ofendeu, não é isso? Tem que se arrepender. Só que Deus foi um ofendido. E Adão não tinha como se aproximar mais, porque Deus separou eles. Falou, você para lá e eu para cá. Você não pode mais ter contato com a minha santidade, você é pecador. Só que aí o ser humano foi para longe. Longe de Deus. Mas Deus propicia, pela primeira vez, ainda antes de haver lei, Deus mata um animal. Está lá em Gênesis capítulo 3. Deus mata um animal e faz túnicas de peles, vestes para aquele ser humano. O ser humano tentou se tampar com folhas. Deus faz vestes. Ainda tem gente que diz que veste é coisa de homem, doutrina de homem, mas foi Deus quem fez. E Deus faz a túnica para cobrir todo o corpo deles, mostrando como é a veste de Deus. As vestes de Deus são para tampar todo o seu corpo. As vestes celestiais são assim. Mas aí, um animal morre para Deus fazer a túnica. Ali é o derramamento de sangue. A primeira prova de que Cristo viria a esse mundo e derramaria o seu sangue pelo pecado da humanidade. Então, quando Deus mata o animal, então Deus resgata Adão. E ali há o perdão para Adão. Adão não foi condenado. Adão foi justificado. Alguma criatura morreu por outra criatura. Alguém tem que morrer por alguém. Olha o que lemos aqui. Talvez o bom ouse morrer por outra pessoa boa. Alguém morre por alguém. Mas Deus provou o seu amor em que todo mundo estava na condição de mal. Ninguém estava na condição de bom. Então Cristo, sendo bom, sendo justo, leva os pecados dos injustos, leva as ofensas dos ofensores sobre ele e morre para que todos fôssemos perdoados. Todos os anos, segundo a lei, as pessoas tinham que se apresentar diante de Deus com animais para então serem perdoados pelos seus pecados. Um animal tinha que morrer por uma pessoa. Levava-se ali o animal e apresentava ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote colocava aquele animal e ali aquela pessoa tinha que colocar a mão sobre aquele animal, sobre aquele bode, e então aquele cabrito, ele recebia, a pessoa confessava os pecados que ela cometeu. Então os pecados dela passavam para aquele animal. E então, quando ela confessava os seus pecados, aquele animal, ele morria por causa daquele pecador. Só que a Bíblia diz em Hebreus que o sangue de touros e animais não agradaram a Deus, não era suficiente. Então Deus preparou um sacrifício perfeito, um que fizesse só uma vez. O próprio Deus tem um corpo divino, criado por Ele mesmo, mas um corpo humano. E então esse corpo humano perfeito, o último Adão, não o segundo, mas o último Adão, aparece como o vivificante. O primeiro Adão trouxe o pecado, gerou a morte. O último Adão, ele veio como justo, gerando para nós a vida e vida eterna. Então, quando Adão traz o pecado, Jesus vem trazer a justiça. Quando Adão traz a morte, Jesus vem trazer a vida. Só que o texto diz para nós que Cristo faz essa reconciliação com o ser humano. Deus é ofendido e envia Cristo para trazer a criatura que ofendeu de volta para Ele. Isso é amor. Por isso que diz, Deus prova o seu amor. O amor dele é provado, demonstrado. O amor dele não é apenas falado. É um amor que tem provas. Quem dos seres humanos daria outro ser humano em lugar? Quem daria um filho por causa de pecadores? Mas Deus deu o seu filho pelos pecadores. Maior amor do que esse não existe.
E o que os seres humanos muitas vezes fazem com Deus? Ignoram Deus. Quando Deus fala, não escuta. Quando Deus dá uma ordem, não obedecem. Quando Deus diz para essas pessoas o que elas devem fazer, elas simplesmente questionam, são contra. Quando Deus demonstra seu amor, elas simplesmente desprezam. O ser humano é mau. Mas quando ele reconhece o que Deus fez por ele, então ele passa a entrar numa luta espiritual. E essa luta se encontra aqui em Gálatas. Carta de Paulo também aos Gálatas, antes de Efésios. Capítulo 5. Versículo de número 16, que diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, a vontade desenfreada da carne. Anda em espírito, ou seja, seja guiado pela vontade do Espírito Santo. Então você não vai entrar pelo caminho da vontade da carne. 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, ela luta contra. E o Espírito contra a carne. E estes opõem-se, são opositores, lutam contra um ou outro, não são de acordo, para que não façais o que quereis. Preste atenção. Você e eu temos vontade própria, sim ou não? Deus nos fez com vontade, volição, igual Ele. Somos imagem e semelhança de Deus. Só que a nossa vontade, ela é manipulada pelo pecado que está dentro de nós. Então o pecado vai ser o ensejo, a oportunidade de nos incentivar, de nos levar para o caminho errado. Então o Espírito Santo, quando vem em nossa vida, porque Cristo Jesus nos dá o seu Espírito Santo quando entregamos a vida para Cristo. Para quê? Para lutarmos contra o pecado. Para não sermos reféns do pecado. O Espírito Santo vai nos ensinar um caminho chamado santificação. O Espírito Santo vai nos ensinar santificação. Por quê? Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver Deus sem santificação. 1 de Pedro capítulo 1, a partir do 13. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Santo significa separado. Santidade de Deus, a separação do mundanismo para viver a vontade absoluta de Deus. Não pode haver mistura de mundo com Deus, porque Deus é santo e o mundo é impuro, é sujo, é maligno, é governado pelo adversário. Mas o mundo não pertence a Deus? Sim, foi Ele o Criador, mas é manipulado, governado por Satanás. Porque Satanás, ele tomou essa oportunidade quando Adão entregou para ele. Todo pecado por trás dele tem uma mentira. Conta para mim porque eu te digo. No jardim entra o mentiroso, raça Satã, que é Satanás. Mas ele entra em forma de serpente. Ele usa. E ele fala. Ele está ali falando com o ser humano, a Eva. Só que quando ele fala com Eva, ele não pega o fruto e dá na mão dela. Ele induz. Ele influencia pelas suas palavras. Ele hipnotiza. E então ela compra a mentira dele. Porque ele diz, não, vocês não vão morrer. O que Deus não quer é que vocês saibam do bem e do mal como eu. Ele introduz a mentira e ela vai atrás dessa mentira e deixa a verdade de Deus, que dizia, não comam que vai morrer. E vai atrás da mentira. Então ela come. Dá para Adão, Adão come da mentira. E então Adão peca. Adão não adulterou, Adão não matou. Adão desobedeceu. Isso é pecado. Todo pecado é uma desobediência. E atrás de todo pecado, por trás tem uma mentira. A influência de Satanás, que é mentiroso. Então, todo pecado, se por trás tem uma mentira, uma influência maligna, o ser humano influenciado pela malignidade do pecado que está contido dentro dele, vai ter um opositor muito forte, porque o Senhor Jesus nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a lutar a favor da santidade, da santificação. Só que o pecado, como ele habita dentro de nós, ele vai querer dominar a nossa carne. Ele vai querer nos fazer refém. O maior inimigo não é o que está fora, o maior inimigo é o que está dentro. Dentro de nós, somos nós mesmos. As nossas células, elas têm a genética pecadora de Adão.
Portanto, o pecado ele vai fluindo, vai se desenvolvendo, só precisa de tempo. E aí ele vai levando o tempo para fazer com que o ser humano faça aquilo que ele quer. Aí a pessoa, quando se encontra em uma situação que ela está passando fome, para ela conseguir comer, ela usa mentira. É pecado? A pessoa está passando por um momento que ela vai ser demitida. E o patrão ele começa a fazer perguntas. E ele quer quem foi aquele que fez o erro para ser mandado embora. Essa pessoa vai mentir para não ser mandada embora. Mas se ela fez, por que a tal não assume? Ela vai mentir para garantir o seu emprego. Quantos não mentem até para conseguir algo? Porém, há um outro problema. Através da mentira surgem outros pecados. Porque o principal vilão é a mentira. Lembra que todo pecado, por trás dele está a mentira. Por isso que a mentira está contida em Apocalipse, capítulo de número 22. Como aqueles que não herdarão o reino de Deus. Existe em nossa vida o medo desse mundo. Só que nós devemos ter medo, não é do mundo. Não é dos seres humanos que estão aqui. Nós devemos temer a Deus, que Ele é quem nos deu a vida e vai tirar. É Ele quem vai decidir para onde a nossa alma vai. Muitas vezes a pessoa tem ali o medo de dizer a verdade para outra pessoa, com medo de perder ali a amizade. Só que o problema está que a amizade está na base da mentira. E quando a mentira é revelada, acaba a amizade. Mas uma amizade sincera, ela consiste na verdade. Aonde há mentira, não há sustentação. É areia movediça. Você coloca e cai, afunda. Você não pode ter esperança numa coisa que afunda. Porque um dia vai afundar e vai acabar. Você vai ter que voltar a trabalhar tudo de novo. Faz uma casa sobre areia. Durante um tempo ela vai ficar ali. Mas quando a areia começar a se soltar, a casa afunda, a casa cai, telhado, as estruturas se despedaçam, vai voltar a ter trabalho de novo. Então faça um trabalho bem feito. Coloque sobre a rocha. Firme no local firme. As pessoas que são inconstantes, elas acabam tendo problemas que elas vão ter que gastar tempo de novo. E o problema é que quando o mal aparece na hora que ninguém espera e ninguém pode. É na pior hora que a gente está esperando, aparece. Muitas vezes, as pessoas dizem assim, eu vou fazer isso hoje, mas não vai dar em nada não. O tempo passa. Mas Deus é justo. E Ele está vendo o que estamos fazendo. E uma hora a conta chega. E quando ela chega numa hora que a gente não espera. Uma hora que Deus não avisa. Mas Deus tem anotado o que fizemos. E ela não vem da mesma forma que fizemos. Ela vem na mesma proporção. Vou lhe dar um exemplo. Eu disse isso numa escola de discipulados. E isso está contido em Deuteronômio. A palavra de Deus diz, tanto no livro de Êxodo quanto no livro de Deuteronômio, mostra sobre o cuidado que uma pessoa tem sobre as suas coisas e sobre as coisas dos outros. E se as coisas que ela pega dos outros, elas têm uma proporção de prejuízo, esse prejuízo será gerado. E na proporção que esse prejuízo chega, é aonde vai chegar a consequência quando essa pessoa vai ter que pagar. Vou lhe dar um exemplo. A pessoa, ela chega até as terras de alguém que só tem um gato. Só tem um animal de trabalho. Essa pessoa pega esse único animal de trabalho e coloca ali, a debulhadeira coloca ali o instrumento para poder arar, o arador da sua terra. E aquele animal faz tudo. Leva o arador, aquele animal puxa tudo aquilo que aquela pessoa precisa de peso, coloca sobre o animal. E de repente alguém chega e dá um tiro naquele animal. Ou pega o seu animal e solta e vai lá e mata o animal que aquela única pessoa tem. Aquele animal, ela fazia tudo. Ela cuidava da sua família através do trabalho daquele animal. Aquele animal é perdido. Aquele animal foi morto. O que a Bíblia instruía? A Bíblia instrui que aquele cidadão que por causa do animal dele matou o outro, ele pega o seu vivo, venda e reparta com o outro, dê a metade. E o morto também reparta. E ambos possam comer do animal morto. Isso é justiça. Porém, quando alguém faz o mal para outra pessoa e não paga por aquilo que fez, e não há um acordo justo, então aquela pessoa que matou o único meio de subsistência que aquele pobre camponês tinha, a proporção de ele passar miséria, ele, sua família e todas as pessoas que estão à sua volta, que viviam através daquele animal, aquela pessoa que fez o mal para ela vai pagar a proporção que chegou.
Peraí, mas se ela matou um animal, ela só tinha que perder um animal. Deus não faz isso. Não é porque matou um animal que Deus vai fazer com que outra pessoa perca um. Porque aquela pessoa só tinha um e a outra tem vários. O que é você com 50 perder um? Você ainda fica com 49. Mas o que é uma pessoa que só tem um perder um? Ela perde tudo que ela tem. Então, como Deus é justo, Ele vai levar na proporção. Isso é bíblico. Se a pessoa perdeu tudo, vai fazer com que a pessoa também perca tudo. Peraí, mas lá só tinha um, tá? Mas era tudo. Era tudo que tinha, né? Era tudo que tinha. Então, quando a pessoa chega ao nível, Deus vai medir pela proporção. Essa é a palavra que está em Gálatas capítulo 6. Tudo que o ser humano semear, isso também ele ceifará. O que ele planta, ele colhe. Se a pessoa está semeando vento, ela colhe um temporal. Mas peraí, se eu semeio vento, eu tinha que colher vento, não é assim? Mas por que eu vou colher um temporal? Porque através do vento vem um temporal, é a proporção que ele chega. Então nós recebemos na plantação, a nossa colheita é a proporção, não é exatamente o que plantamos. Eu disse uma mentira, e aquela mentira foi uma mentira. Tudo bem? Aquela mentira se estendeu até onde? Através daquela mentira eu prejudiquei quantos? Alguém perdeu o emprego. Através daquela pessoa, alguém lá fora deixou de entrar. Ou alguém que estava dentro perdeu o emprego e não tem mais a solução para a família. Eu fiz aquela pessoa perder tudo. Então a proporção vai ser essa. Vai ser aonde a consequência chegou. Por causa daquele problema, daquele pecado. No momento que Adão fez, preste bem atenção. Adão não somente peca. Adão leva todos que saem dele ao mesmo erro chamado pecado. Todos que nascem dele pecam. Tanto é que ele tem 2 filhos. Caim e Abel. Os 2 filhos dele, já adultos, estão no campo, estão na terra. E de repente Caim, que é o mais velho, vai até Abel, que é o mais novo, e mata ele. A morte entrou pela sua primeira vez no filho de Adão. Por causa de Adão, por causa do que ele fez, o pecado foi se multiplicando. E a consequência chegou até o filho. Adão mesmo, quando foi morrer, já tinha 930 anos. Mas quando Abel morreu ainda muito jovem, porque o pai ainda estava vivo. Se Abel era filho de Adão, Abel morreu mais novo que Adão. Logo quando Abel morre, a Bíblia diz: o sangue de Abel clama até hoje, porque foi um sangue inocente que morreu pela inveja de um irmão. Olha a proporção que se chegou. O pecado foi para dentro da família. Então, quando algo nós fazemos, isso tem uma consequência. Isso vai crescendo. Não vai só no limite onde colocamos. Espera aí, eu peguei isso aqui, coloquei aqui, então só vai fazer mal aqui. Não. Aquilo dali vai trazer uma proporção. Aquilo dali vai envolver mais gente. Aquilo dali vai atrapalhar mais pessoas. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que pega ali elementos para furar o pneu de um veículo. Em muitos locais, não são todos, mas em muitos locais, geralmente, não são todos, mas muitos borracheiros colocam coisas no caminho, nas proximidades, para quem passa a furar o pneu e a borracharia mais próxima está ali. A pessoa ia até ela. Então ela está fazendo isso para ela ter um ganho. Porque se o pneu não está furado, vai fazer o que no borracheiro? Vai só para encher pneu, né? E quem é que vive só de encher pneu? A 25 centavos o pneu, R$1 o pneu, R$4, quem vive disso? Não consegue? Então ele cria meios para as pessoas terem prejuízo. E o prejuízo dos outros é a alegria deles. Você acha que vai para frente? Não vai. A vida dessas pessoas, geralmente, não é uma vida produtiva. É sempre uma vida pequena. É sempre uma renda pequena. Ele nunca consegue enriquecer. Por quê? O seu sustento é a base da desgraça dos outros. Então nós temos que ver a proporção que o pecado vai trazer. É só um pecadinho, é só uma vez. O problema é que uma vez traz outra vez, um abismo sem fim. Sempre vai caindo na mesma coisa. E o que nós devemos fazer? Dar fim nisso. Aí aparece Cristo. Vou morrer por todos. Todo mundo está ofendido aqui? Não, todo mundo ofendeu Deus. O único ofendido é Deus. Só que Deus fala assim: filho, vai lá. Morre por eles, que eu quero eles de volta. Eles por eles mesmos não conseguem vida. Nós somos a vida. Vamos dar vida para eles novamente. Cristo apanha,
coloca um saco na cabeça dele para ele não conseguir ver. Pega um pedaço de cana e bate na cabeça dele. Cuspiram nele, deram um bofetado no rosto dele e ainda disseram: profetiza com a cabeça coberta, diz quem te bateu. Zombando dele. Como quem diz? Com os olhos vendados. Você não consegue enxergar nada. Diga aí então, já que tu é profeta, quem foi que te bateu? Fala o nome. Zombando que Cristo é o grande profeta que Moisés falou. Depois de mim virá um profeta, e ai daquele que não o ouvir. Estavam debochando de Cristo. Mas Cristo abriu a sua boca, sim ou não? Não. Cristo continuou ali. Cuspiram no rosto dele. Amarraram ele como se ele fosse um malfeitor e dos grandes. Levaram ele para ser julgado sem dar direito de resposta. E ele foi levado pelo tribunal e logo após entregue. Isso foi durante a noite. Depois foi entregue pela manhã para o tribunal dos romanos. Pilatos olha para o Senhor Jesus, averigua e faz perguntas para ele, e não encontra culpa nele para tal condenação. Então, Pilatos vira para o próprio povo judeu que entregou ele e diz assim: que culpa esse homem tem para vocês me entregarem ele? Os judeus dão uma resposta: ele se fez filho de Deus, ele deve morrer, porque ele blasfemou. Mas Cristo não se fez, Cristo é. Tem diferença daqueles que querem ser o que não são, daqueles que realmente são. Cristo é Filho de Deus. Cristo é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele não queria ser. Ele não tentou roubar o lugar. Quem tentou fazer isso é o diabo. O diabo tentou roubar um lugar e saiu de lá. Foi expulso. Mas Cristo veio de lá e ele diz: para isto eu vim, para que creiais naquele que me enviou. Espera aí. Cristo veio e por causa de Cristo o povo ia crer em Deus? Isso. Cristo morreu para o povo crer no Pai. Mas o povo creu? O povo debochou. O povo disse: crucifica ele, solta o bandido, solta Barrabás. Porque perto da Páscoa, quando tinha um prisioneiro a mais, ou seja, de 2 a mais prisioneiros, então eles davam para o povo a oportunidade de escolher: quem vocês querem que eu solte? E aí Jesus era o novo prisioneiro, já tinha um antigo lá chamado Barrabás. O povo preferiu Barrabás e disse: crucifica o Cristo. Mata o Cristo e solta o bandido. Então Jesus vai para a cruz. Pega um patíbulo com mais de 35, 40 quilos e dão para ele levar. O Senhor Jesus já tinha apanhado muito. Já estava ensanguentado. Já haviam pegado um chicote que era couro na verte e na ponta ossos. E eles batiam. Uma quarentena são quantas vezes? 40. A lei dizia que tinha que ser uma quarentena menos 1, 39. Porque poderia errar a conta. Para não passar dos 40. Mas eles começaram a bater em Cristo. E batiam nas costas, batiam no peito, batiam na barriga, nas pernas, no braço. Batiam no pescoço, no rosto. Deixaram o Senhor Jesus mutilado, machucado, ferido, ensanguentado. Logo após, fala assim: pega o patíbulo, bota nele e manda ele levar. Ele vai levar o pedaço de madeira que ele vai ser crucificado. E ele faz o caminho até a cruz. A palavra de Deus mostra para nós que naquele caminho ele encontra dificuldade. Então um romano diz assim: ei você, Simão Cireneu, ajude ele. Não quer, ajude ele. A Bíblia diz: o constrangeu a levar o patíbulo junto com Cristo, que é chamada em português de cruz. Mas Jesus não levou a cruz. Jesus só levou o pedaço que estendia seus braços. E a haste que estava fincada no chão estava lá. Então ele levou o patíbulo onde seus braços estariam estendidos, de mais de 40 quilos. E quando ele vai, ele sente dificuldade porque já estava fraco. Alguém é constrangido a ajudá-lo a levar. E Simão Cireneu ajuda ele a levar até lá. Mas quando ele chega lá, tem pregos de 18 centímetros para entrar em suas mãos e na madeira para que sua mão não saísse. Seu braço é amarrado. Ele leva em cada mão um prego de 18 centímetros. Leva sobre os seus pés, um sobre o outro,
outro prego de 18 centímetros até chegar na madeira. E ali então levantam a haste com o patíbulo chamado cruz. Mas Pilatos coloca uma inscrição. Ele coloca uma mensagem no cabeçalho, lá na ponta da haste da cruz. E na ponta da haste ele coloca em alguns idiomas. Um deles era o latim que estava escrito. E quando ele coloca 4 letras. Essas 4 letras eram iniciais de palavras, de nomes. E a primeira letra era I, a segunda N de navio, a terceira R de rato e a última I de igreja. Então ali está Jesus, porque não existia a consoante para chamar Jesus. Então eles colocam o I que fazia a vez do Y, Yeshua. Então fica Jesus em latim, N de Nazareno, R de rei, de rei, que é rei, e I de Iudeus, que não existia o J para judeus. Então a inscrição dizia: Jesus o Nazareno é o rei dos judeus. Quando os judeus veem o que Pilatos escreveu, eles gritam contra Pilatos e dizem: por que escreveste que ele é rei dos judeus? Diga que ele se acha rei dos judeus. Os próprios judeus não consideravam seu rei. E Pilatos dá a seguinte resposta: o que eu escrevi. Ele disse: o que eu deixei escrito, ninguém vai apagar. Está escrito. Não vou voltar atrás. Ele, o Nazareno, é o rei de vocês, ainda que vocês não admitam isso. Quando Cristo está na cruz, eles não param. Eles vão zombar do Senhor Jesus pendurado. E dizem: se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a ti, salva os demais. Então ele clama por uma palavra que estava no livro de Salmos, no Salmo de número 22. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Quando os judeus estão ouvindo esta palavra, em vez deles entenderem que o Salmo 22 mostrava que o Cristo clamaria pelo seu Pai, eles então debocham novamente e dizem: ah, ele está chamando por Elias. Aguardemos para ver se Elias vem buscar. Que Elias não morreu. Elias subiu vivo aos céus. Mas o Senhor Jesus estava chamando o Pai. Naquele momento que os pecados da humanidade são lançados sobre Cristo, preste atenção, no tempo passado, a pessoa que era dona dos seus pecados, ela colocava a mão sobre o animal, confessava seus pecados, os pecados dela passavam para o animal. O animal se tornava culpado, então ele era digno de morte. Agora Cristo, o justo, está na cruz. E os pecados da humanidade, o Pai está lançando tudo sobre ele. Está colocando o pecado da humanidade toda, em todas as épocas, em todos os anos, dos que ainda viriam, está colocando sobre Cristo. Cristo agora se torna o que a Bíblia chama de maldito. Ele se fez maldito por cada um de nós. A maldição do pecado agora estava sobre ele. Enquanto ele estava caminhando pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele levou a maldição sobre ele. Por isso que quando nós confessamos o nosso pecado diante de Deus, que é o juiz, Deus lembra do que Cristo fez. Alguém morreu por eles. O perdão é concedido. Por isso que pedimos perdão a Deus em nome do Senhor Jesus. Mas lembre bem, não vale para Deus confessar pecados, pedir perdão se não se arrepende. Uma pessoa que não se arrepende, não entende que está errado no que fez. Se ela não se arrepende, ela não pede perdão, porque ela entende que está errado, ela está pedindo à toa. Deus não vai perdoar. Porque a mensagem de Deus do início até Apocalipse é: arrependei-vos. Quando Cristo pisou na terra, ele disse: arrependei-vos, que o reino de Deus é chegado até vós. Quando a palavra de Deus é escrita para a carta, uma das igrejas em Apocalipse, a mensagem é: arrependei-vos. O arrependimento é que traz o perdão. Se não houver arrependimento, não tem perdão. No momento em que Cristo está ouvindo todos esses povos, essas pessoas, porque ali era um dia de muitas pessoas. Ali estava o povo judeu, ali estava o sireneu, ali estavam algumas pessoas vendo Cristo crucificado, juntamente com outras pessoas com ele. Mas quando Cristo está vendo seus zombadores, e ele olha: cadê seus apóstolos? Só tem um. Ele chama 12 e só ficou um com ele. Maria de Clopas, Maria Madalena, Maria, a mãe de Jesus. Está ali seu discípulo fiel, o apóstolo João. Cadê os outros?
que disseram que não ia deixar ele? Cadê os outros apóstolos que disseram, nenhum de nós vamos deixar o Senhor ser levado, ser morto? Cadê eles? Todos correram, foram se trancar com medo. Mas ele está ali. E aí, quando ele está naquele lugar, ele faz um pedido ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque se os judeus soubessem que estavam crucificando realmente o Mashiach, que é o Messias, o Cristo, se eles soubessem que ele era o Cristo, eles não tinham feito isso. Mas eles consideraram Jesus como um qualquer. Um profeta que se levantou no meio das pessoas. Que tentou fazer alguma coisa. Um homem que veio para criar uma seita, foi o que eles pensaram. Um homem que veio promover algo que eles consideravam como blasfêmia, que era se colocar como filho de Deus. Mas na verdade o Filho de Deus pisou na terra e o povo não reconheceu. Em João capítulo 1, aquele apóstolo, que estava lá logo após Cristo ter ressuscitado e subido ao céu, aquele apóstolo escreveu, ele veio para os seus e os seus não receberam e o mundo não conheceu. O mundo não conheceu Jesus. Mas aí ele escreveu, porque o Espírito Santo o inspirou. Mas a todos quantos o receberam, creram no seu nome, Deus deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Para ser filho de Deus, precisamos do Senhor Espírito Santo, porque Ele que vai nos convencer. E quando Ele nos convence, entregamos a vida para Cristo, então Cristo nos apresenta ao Pai. E os anjos escrevem no livro da vida o nome. Porque o livro da vida é o livro do Cordeiro. Porque foi o Cordeiro que morreu para trazer vida. Então o livro da vida é o livro do Cordeiro. E ele é o único que foi achado digno de tomar este livro. O Pai entregou nas mãos de Cristo. As nossas vidas, elas pertencem a Cristo, porque Cristo morreu por todos nós. Então quando alguém diz assim, isso aí eu não vou fazer não, isso daí eu não creio não, isso aí não vai dar certo não, essa pessoa está questionando a vontade soberana de Deus, que é maior e melhor do que a nossa. O texto de Isaías capítulo 55 diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Deus pensa muito mais longe, Deus tem um pensamento maior e melhor do que o nosso. O problema é que muitas vezes achamos que o nosso é melhor. E vai trazer uma consequência. Lá na frente vamos nos arrepender de ter tomado aquela decisão. E qual vai ser o problema? Não tem como voltar atrás. Agora vamos ter que sofrer a consequência. Um caminho que poderíamos ter seguido ele em frente, que era difícil, mas era o caminho certo. Tomamos um atalho, esse atalho traz consequências. Mas Deus conhece os caminhos certos. E Ele nos guia nos caminhos certos. E o que a Bíblia diz, se nós andarmos em Espírito, guiados, direcionados pelo Espírito Santo, nós não vamos cumprir a concupiscência da carne, que traz o pecado. Nós vamos cumprir a vontade soberana de Deus. Porque a carne, ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E eles dois lutam contra, para que não façamos aquilo que queremos. A vontade de Deus é que façamos a vontade dele. Mas ele só pode nos influenciar. Ele não vai tomar na nossa mão e fazer. Ele não vai nos impor fazer. Ele vai dizer, eu quero que faça isso. E se não fizer, ele anota, depois ele conta. Ele nos fez para isso. Capacitados para pagar por qualquer atitude errada. Para pagar por qualquer proporção que essa atitude errada levar. E o problema é quando nós fazemos algo que a proporção é maior. Dá um exemplo, pastor, bem fácil. Vou dar um exemplo. Você pega um pedaço de pano. Bota fogo naquele pano. O que vai acontecer com o pano? O pano vai ser destruído pelo fogo, sim ou não? Sim. Agora pega esse pano com fogo e joga na cortina. O que esse pano vai fazer com a cortina? A cortina vai pegar mais fogo ainda, não é? Então do pano passou para a cortina, não é isso? Agora pensa no problema. Aquela cortina, ela está ligada ao sofá, que também está ligada a uma tomada. Esse fogo vai lamber a tomada, vai lamber a rede elétrica da casa e ainda vai lamber o sofá. E quem estiver sentado no sofá vai morrer também? Então, um pano que pegou fogo, olha a proporção que ele atinge. Quando você pega o fogo e dá na mão de uma criança, ela consegue fazer isso. Ela não tem ideia da proporção que faz, então ela simplesmente faz. Ela vê o fogo, ela joga. Aonde ela joga, que dispara. Quando a gente comete um pecado, fala assim, mas eu não pensei que ia acontecer tudo isso.
Né? Aquela pessoa que está numa perseguição de moto porque o outro falou besteira, ele vai lá e dá um chute. Ele pensa, ela só vai cair ali, mas aí ela capota, voa da moto, bate o pescoço no chão, quebra o pescoço e morre. Olha a proporção que seguiu isso. Um tombo que ela imaginou que seria, acabou levando alguém à morte. Ela vai para a cadeia porque matou alguém. Por um chute que deu no motociclista. Ainda eu não pensei que ia nessa proporção, esse que é o problema. A gente nunca sabe a proporção que vai chegar. Qual é, então, a orientação de Deus? Nunca entre pelo pecado, porque você não conhece a consequência dele. Mas Deus conhece. Por isso, Deus providenciou uma solução. Cristo Jesus. Para nos justificar, para nos reconciliar. O ser humano ofendeu a Deus, ele ofende a Deus com seus pecados. Deus paga o preço. Deus pagou o preço. Como? Através da morte de Cristo. Para nos fazer ficar de bem de novo. Nós ofendemos Deus e Deus faz assim, ó, Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. Peraí, mas a gente falou contra Deus, mas ele ainda estende a mão. Sabe por quê? Porque ele sabe que nós precisamos dele. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Ele sabe que não podemos fazer nada. Então ele, como alguém que é bom, ele não devolve na mesma moeda, pelo contrário, ele estende as mãos. Não, obrigado. Ele estende as mãos para abençoar. Ele diz, está perdido? Vem, eu te acho. Olha o que o texto diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Encontrareis descanso para as vossas almas. O nosso descanso, o nosso Shabá, o Shabá é Cristo. Ele é que é o nosso descanso. Nós vamos encontrar descanso em Cristo. Então busquemos ao Senhor Jesus, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Ele veio para nos trazer a inocência. Nós somos culpados, mas através de Cristo Ele livra a nossa alma da culpa. Só que nós temos que nos voltarmos para Cristo. E o mal que o capeta está fazendo contra nós? Que o diabo é o acusador das nossas almas. Ele não vai parar. Se o Senhor Jesus estiver conosco, nós vamos lutar constantemente. Esse mal, ele será vencido. Mas para isso não pode haver brecha. Não pode dar lugar ao diabo. Está escrito em Efésios, não deis lugar ao diabo. O diabo quer um espaço pequenininho para ele entrar. Numa brechinha que dermos, ele entra. Uma falta de vigilância, a proporção se alastra. Lembre sempre do pano. Você bota fogo no pano e onde você jogar o pano, esse mal vai pegar. E a proporção vai ser maior do que só um pano queimado. Então, tomemos cuidado com aquilo que fazemos. Pensemos antes. Muita gente pensa em algo que vai fazer o bem. Pega e fala assim, eu vou jogar um aqui e aí eu vou ganhar outro tanto ali. O que vem fácil vai embora fácil. Daqui a pouco ela perde, ela vai querer jogar para ganhar aquilo que ela perdeu, ela perde de novo. E aí ela começa naquilo e continua perdendo. E qual o final? Ela não ganha nem o que ela pensou em ganhar e nem resgata o que ela perdeu. Ela perdeu muito mais. Qual é a solução? Pare. É um poço sem fundo. Nós temos que seguir em Cristo. Facilidade o cão dá para nos prender aqui e depois nos acusar. Ele diz assim, está com fome? Toma aqui. Aí ele pega e te dá algo que faz mal. Passa mal, depois te acusa. Bem feito, quem mandou você pegar? Não é isso? A pessoa está com fome, o troço está no chão contaminado. Você vai lá e pega. Passa mal com aquilo e depois vai culpar quem? Quem deu? Não, quem pegou foi a pessoa. Então tá ali, deixa para lá, não pega não. Deus tem algo melhor para te dar. Deus não vai pegar um pão do chão e dar para você comer, não. Deus vai fazer alguém pegar o pão da mesa dele e dar para você. Porque presta. Se presta para ele comer, presta para você também. Mas aquilo que não presta, não dá para outro, não, joga fora. Ah, eu não bebo vinho, vou pegar e vou dar para o vizinho que é beberrão. Não faça isso não, joga fora. Ele precisa se libertar. Se eu pego uma coisa que faz mal para mim e vou dar para outra pessoa, como é que eu vou pregar para ela se libertar se eu estou dando mal para ela continuar? Mas eu não bebo, jogo fora, mas é dinheiro desperdiçado, mas não presta. O dinheiro ele é favorável quando ele beneficia de acordo com os olhos de Deus. Quando ele maleficia, traz mal, ele não presta. E guarda uma coisa com vocês. Tudo que você luta nessa vida vai ficar aqui. Não vai levar nada. Às vezes as pessoas brigam por coisas que elas não vão levar. Vem para o mundo, não traz nada. Vai embora do mundo e não leva nada. Aí arrumou briga com todo mundo, ficou sem a amizade de todo mundo
Perdeu todo mundo por uma coisa que também não vai levar. Valeu a pena? Então vamos praticar o amor. Porque para uns não valorizam mais os bens materiais do que o amor próximo. Quando nós amamos, significa que tem que ter aquela amizade, aquele negócio. Que você não pode ter a rincha. O que você não pode ter é o desejo da morte do próximo, tá entendendo? Tem gente que não vale a pena você conviver com ela, porque ela não quer o bem. Só vai valer a pena quando ela quiser o bem, ela passa para perto de você. Mas enquanto ela estiver do lado do mal, a Bíblia mesmo diz: se abstém da aparência do mal. A Bíblia mesmo diz isso. Mas você não pode odiar, falando assim, que Deus mate, leva para o inferno. Que Deus resgate e salve, para um dia ser uma boa pessoa e fazer parte da nossa família. A família cristã, a família de Cristo. Então Deus não quer o ódio no nosso coração, porque o ódio, ele vem do cão, Satanás. O amor vem de Deus, porque Deus é amor. Então Deus vai nos ajudar, mas quando nós fazemos a sua vontade. Fiquemos de pé em nome de Jesus e vamos orar. Vocês podem guardar as cadeiras aí, vamos dar as mãos? Vem cá. Tu tá vendo? Vamos dar as mãos. Vamos orar. Quantas pessoas vêm? Fecha aí. Daqui a pouco elas vão chegando. Não podemos esperar. Se elas vão chegando, vão fazendo parte. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais lhe conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais lhe conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito, flui Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar. Flui aqui neste lugar. Flui sobre mim. Flui sobre mim. Ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Flui. Flui Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar. Flui aqui neste lugar. Flui sobre mim. Flui sobre mim. Ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar.
meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Pai querido, Deus de vitória, Deus de misericórdia, Deus que pode todas as coisas, e em Ti, Senhor, podemos todas as coisas, pois é o Senhor quem nos fortalece. Ó Deus, olha para nós com misericórdia, porque a Tua graça nos alcançaste nesta tarde. Olha, meu Deus, para todos que são alcançados por esta oração, por cada vida, meu Senhor amado e querido, que é alvo deste momento de clamor, aonde nós estamos, meu Deus, levando os nossos pensamentos e intenções do nosso coração por meio das nossas palavras. Olha, meu Deus, o que há em nosso coração. Se há algum caminho mau, retira de nós, expurga de nós, arranca de nossas vidas. Tira, meu Deus, tudo aquilo que está atrapalhando os nossos caminhos. Os tropeços que o inimigo, o adversário tem colocado, as armadilhas para nos fazer tropeçar e nos fazer prisioneiros seus. Em nome do Senhor Jesus, joga por terra o embaraço, as armadilhas, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. O adversário tem conseguido de forma veloz lutar contra as nossas vidas. Mas o nome do Senhor Jesus há poder. E o sangue derramado na cruz, é por este sangue que alcançamos, meu Deus, o que nós temos hoje, que é a comunhão através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Temos comunhão com Deus e paz uns com os outros. Cristo nos trouxe essa paz. Cristo nos reconciliou com o Senhor, meu Deus. O Senhor estava reconciliando consigo mesmo o mundo através da morte de Cristo Jesus. Pai, nós te pedimos misericórdia nessa tarde. Dá livramento. Dá, meu Senhor, aquilo que precisamos. Muitas vezes pedimos coisas que não precisamos, mas o Senhor pode nos dar o que precisamos. E o que nós precisamos, meu Pai, é muito importante. Por isso pedimos nesta tarde, envia teu poder. Envia, meu Deus querido e amado, a manifestação dos dons espirituais para que o povo seja alcançado por Ti através da oração. É no nome do Senhor Jesus que o Senhor instruiu a Tua igreja, o Teu primeiro colégio apostólico. E ali o Senhor disse para eles, a primeira igreja, o Senhor falou para eles que no nome do Senhor imporiam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Que no nome do Senhor as pessoas teriam o batismo do Espírito Santo para então falar novas línguas. Que no nome do Senhor, se pegassem alguma coisa mortífera ou bebessem algo mortífero, nada lhes causaria dano algum. O Senhor disse também, meu Deus, que sinais seguiriam aos que crerem. Aqui estamos reunidos em nome do Senhor Jesus e nós cremos no que a Tua palavra diz, porque o Senhor não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Por isso te pedimos, ó Pai, coloca a Tua poderosa mão, meu Deus, sobre a cabeça de cada pessoa nessa tarde. Desce, meu Deus, nesta hora, o Teu poder sobre cada vida nesta tarde. Alcança com a Tua graça, alcança com a Tua misericórdia e abate o poder do adversário. Coloca, meu Deus querido e amado, neste momento, os caminhos tortuosos endireita-lhes. Age, meu Deus, prosperando essa vida, libertando de tudo que precisa ser liberto e alcançando ela, meu Deus, com a Tua poderosa graça, envolvendo com Teu amor, para então fazer a Tua vontade. Revela-te para ela e ajuda ela a planear seus caminhos para fazer a Tua vontade. Toca, meu Deus querido e amado, em cada parte do corpo e traz saúde, traz vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está, meu Deus, a vida deste varão, que novamente comparece diante de Ti neste culto. E eu lhe agradeço pela vida dele. Te agradeço pelos muitos livramentos, os quais o Senhor tem dado para a vida dele. E eu peço a Tua proteção. Eu peço que o Senhor venha estender as Tuas poderosas mãos sobre a vida dele, trazendo, meu Deus, sobre a vida dele a Tua paz.
Eu peço, meu Deus, que, embora ele não esteja na tua presença, eu peço que o Senhor o envolva, Senhor Espírito Santo. Que o Senhor o convença, me traga para a tua presença para fazer a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Nós, meu Senhor, muitas vezes não sabemos do que pedimos ou o que fazemos, mas o Senhor sabe. Por isso, Pai, joga por terra todo embaraço e repreende todo o mal da vida dele. Salva ele e a família, liberta de todo mal. Prospera, abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Que está, meu Deus, a vida do teu servo, Senhor Manuel Fontenelle Brito. Eu peço que o Senhor o alcance com o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Abate as legiões, abate o poder das trevas que tem lutado contra a vida dele. É bem verdade, meu Senhor, que cada um de nós teve um passado. É bem verdade que cada um de nós outrora vivíamos no mundo sem a tua presença, inimigos do Senhor e da cruz. Mas quando reconhecemos o teu Filho como Senhor e Salvador de nossas vidas, confessamos nossos pecados a ti, recebemos o perdão, quando esse pedido, essa petição é feita sinceramente. Por isso, Pai, lhe peço, transforma a vida deste homem, liberta ele de todos os males, alcança ele com a tua graça, a tua bondade divina e o teu amor e a tua misericórdia. Tira ele, meu Senhor, do caminho mau, livra ele dos males deste mundo. O adversário tem feito muitas coisas para anular a caminhada dele na terra, para atrasar os passos dele, mas a alegria do Senhor é a nossa força e podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O nosso Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fortalece a vida dele, repreende todo peso, todo mal, toda palavra e língua que se bate contra ele, queima o olho grande e o olho gordo, desfaz as obras do maligno, tira, Senhor, todo impedimento e o fortalece, e toda fraqueza, em nome do Senhor Jesus Cristo, desaloja do corpo dele, dos nervos, dos membros inferiores e superiores, alcança ele, desce fogo, queima todo mal, e todo mal abandona a vida dele, sai para a glória de Deus em nome de Jesus. Aqui está, meu Deus, a vida desta jovem, estou entregando nas tuas mãos, pedindo o teu cuidado, pedindo a tua bênção, o teu fortalecimento. Salva, meu Senhor, esta vida, liberta, convence ela, Senhor Espírito Santo, que o Senhor Jesus é a solução do Pai para todas as nossas vidas. Desmancha as obras malignas contra a vida dela, o laço que foi feito para levá-la a caminhos tortuosos, para depois levá-la a consequências com choros, com lágrimas de sangue. Abate o poder das trevas, liberta ela deste laço que foi feito contra a vida dela. Joga por terra toda a fúria do adversário. Quebra e destrói essa armadilha nesta hora e desmancha a obra maligna contra a vida dela. Em nome de Jesus, todo mal feito, todo laço nas pernas dela sejam cortados, destruídos e agora desfeitos. Toda flecha que foi lançada contra o coração dela e a mente dela para hipnotizar e para levar a caminhos enganosos, saia da vida dela em nome de Jesus Cristo. Aqui está, meu Deus, a vida desta mulher. Estou entregando nas tuas mãos, meu Deus, a vida da senhora Ana. Eu peço que o Senhor venha protegê-la, livrá-la de todo mal. É o Senhor que pode convencer o ser humano e libertá-lo. Todos nós precisamos da tua libertação. E ela, meu Senhor, precisa ser convencida pelo teu Espírito Santo a te seguir. Porque o Senhor não veio demonstrar religião. O Senhor veio mostrar que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. Dá proteção, dá livramento, escape e refrigério. Desfaz as obras do maligno contra a vida dela e a família dela. Salva todos e liberta para a tua honra e glória, que ela possa dizer que ela e a casa dela servem ao Senhor. Estou entregando as tuas mãos pedindo, queima todo mal, todo vício, toda fraqueza e liberta ela. Dá vitória nessa tarde em nome de Jesus Cristo. Aqui está, meu Deus querido, a vida desta jovem. Nós estamos entregando nas tuas mãos, pedindo, meu Deus, nesta hora, que o Senhor venha abrir o entendimento, abrir os olhos espirituais e mostrar, meu Deus querido e amado, para ela o que ela precisa ver nitidamente. Ó Deus, Tu és a nossa força, a medida das nossas vidas. Tu és a nossa porção, a rocha inabalável, da qual nós devemos firmar a nossa casa. Por isso eu te peço pela vida dela, liberta todas as algemas e grilhões, despedaça as cadeias,
Traz ela para a tua presença para fazer a tua vontade. A tua vontade é boa, agradável e perfeita. Eu peço, meu Deus, arranca as amarras que o adversário tem colocado, as armadilhas nos caminhos dela. Dá livramento nos passos dela. Tira, meu Senhor, o olhar mau e contrário daquele que tem segundas e más intenções. Afaste da vida dela tudo que não provém de ti. Da saúde, paz e alegria, porque a alegria do Senhor é perfeita, não é passageira, é eterna. Dá esta vida e esta paz para ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está, meu Deus, a vida deste cordeiro, desta pequena criança. Eu peço, meu Pai querido, que o Senhor venha trabalhar grandemente na vida deste, repreendendo toda a falange do mal, os ataques do maligno, todo espírito contrário que se levanta contra a vida deste. Age, Senhor, poderosamente em favor da vida do Asaf e peleja contra os inimigos desta vida, desta alma. Age, Senhor, poderosamente a favor dele. Cobre com sangue do Senhor Jesus e reveste a tua armadura. A proteção e livramento. Repreende os males que se levantam para poder persegui-lo e induzi-lo a fazer coisas más. Os influenciadores malignos afastam da vida dele. Joga por terra todo tipo de Exu contra a vida dele e afasta, meu Deus, todo mau caminho em nome de Jesus Cristo para a tua glória. Está, meu Deus, a vida da minha esposa, Maria Tatiana, estou entregando nas tuas mãos, aos teus cuidados, pedindo, meu Deus, a tua bênção, a tua vitória. Desfaz todas as obras do maligno, trabalha grandemente na vida dela, na mente dela, para que ela possa compreender os teus mistérios, compreender a tua obra, ter a revelação do Senhor, para entender os teus mistérios e obedecer ao Senhor, não de forma contraditória, mas obedecer de todo o coração, fazendo a tua vontade, porque a tua vontade, ela é sublime, ela é soberana, ela está acima de tudo e todos. E muitas vezes a compreensão humana atrapalha a compreender as coisas do Senhor, mas a tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo, esclarece para ela o que ela precisa entender, para então compreender os teus mistérios, compreender a tua vontade, fazer a tua vontade, não influenciado pelo ser humano, mas influenciado pelo teu Espírito Santo, tendo a revelação através do Senhor Espírito Santo na vida dela. Traga nas tuas mãos os passos dela e a saúde dela, em nome de Jesus Cristo. Toma nas tuas mãos esta cirurgia. Faz conforme a tua vontade em nome de Jesus. Aqui está, meu Deus querido, a vida da Dona Francisca. Tem passado, meu Pai querido, muitos momentos difíceis, muitas fraquezas. Mas o Senhor é aquele que transforma o corpo abatido e fraco. O Senhor é o Deus que fortalece. O Senhor é o Deus que nos dá força. Porque o Senhor é o nosso rochedo. Socorro bem presente na angústia. Fortaleza em nossas vidas. Fortalece a vida dela. Dá saúde para ela nessa tarde. Remove todo mal. Bruxaria, voodoo, magia negra. Desmancha e queima. Coloca fogo nesse mal e corta essas linhas, esses espetos. Em nome de Jesus, tira tudo isso que fica o corpo dela. Tudo isso que espeta, arranca, joga por terra, quebra e destrói as forças malignas contra a vida dela. Em nome de Jesus, todo mal seja destruído e desfeito agora. Todo mal sai em nome de Jesus. Está, meu Deus, a vida desta valor. Estou apresentando a Ti a vida dela, do seu marido e dos filhos. Eu peço, socorre cada uma dessas vidas. Salva, liberta, transforma e faz conforme a Tua vontade. Tira todo impedimento, trabalha no coração e na mente para fazer a Tua vontade. Por amor a Ti, não por amor ao ser humano, não por influência humana, mas influenciada pelo Teu Santo Espírito. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence dos teus mistérios. É Ele que nos revela os mistérios do Senhor. Revela para ela o que ela precisa saber. Toca em seus olhos espirituais da sua alma e aqui no olho nu. Abre o entendimento nesse olho da mente. E faz, meu Deus, com que as tuas revelações estejam patentes também aos olhos dela, para que ela possa enxergar os teus mistérios. Fala grandemente e ajuda ela no poder da oração. Em nome do Senhor Jesus, porque grande fraqueza ela tem sentido para ler a tua palavra e orar. Mas joga por terra hoje esta fraqueza, este impedimento e dá vitória para ela em nome de Jesus Cristo. Visita seus pais, seus irmãos, seus sobrinhos. Salva eles, liberta e transforma. Desmancha toda a obra do maligno e liberta para a tua honra e glória, pois tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Assim eu te peço em nome de Jesus. Ó Deus, aqui está a vida deste jovem, que viesse a este culto também. Salva ele, liberta e transforma. Tira, Senhor, todo o mal, todo o impedimento.
Dá saúde física, psicológica, sentimental, espiritual. Aviva ele, enche do teu Espírito Santo e liberta de todo mal. Abençoa seus passos, seus caminhos, fortalece esta vida, ajuda a crescer abundantemente na tua presença nessa terra, fazendo a tua vontade. Revela o teu querer, Espírito de Deus, e age na vida dele. Estou entregando nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Dá livramento, repreende todo o ataque contra a vida dele, repreende este olhar mal contra ele, afasta o caminho mal da vida dele, em nome de Jesus. Sai todo mal, bata em retirada do caminho deste jovem, agora. Dá proteção, meu Deus, e cobre com o sangue do Senhor Jesus. Eu lhe peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que está a vida do João Pedro, entregando nas tuas mãos a vida deste varão. Age grandemente na vida dele, aplana seus caminhos, endireita, Senhor, tudo que for tortuoso. Ajuda ele a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, se alimentando da palavra do Senhor, e então sendo edificado a sua alma, seu espírito e seu corpo, pela plenitude do poder, da santificação e da unção que emana da tua palavra. Age, Senhor, grandemente na vida dele e ajuda ele a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ser próspero e abençoado nessa terra, livrando ele dos caminhos maus e ajudando ele a seguir os caminhos eternos, os caminhos direitos nessa terra, os quais são os caminhos do Senhor. Assim te peço em nome de Jesus. Que está, meu Deus, a vida desta varoa. Meu Deus querido e amado, o Senhor conhece seus passos, suas intenções, seus projetos. Eu entrego nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade na vida dela, conforme o teu querer. Porque o que prevalece em nossa vida são os teus preceitos, a tua vontade. Nós fazemos planos, mas a resposta da boca vem do Senhor. Estou entregando nas tuas mãos todos os projetos. Faz o melhor por esta vida e sua família. Dá proteção e livramento. Guarda ela onde ela estiver. Coloca, meu Deus, a tua poderosa mão estendida sobre a vida dela, livrando ela de todo mal. Traz para a tua presença e salva, porque sem ti não podemos ter salvação. Só o Senhor Jesus foi enviado pelo Senhor para salvar a humanidade, e sem ele nada poderemos fazer. Estou entregando nas tuas mãos, livra de todo mal e abençoa essa vida. Prospera em nome de Jesus Cristo. Que está, meu Deus, a vida desta pequenina Maísa. Eu peço que o Senhor fortaleça e livre de todo mal. Tudo que não provém de ti, joga por terra. Repreende, Pai, todo ataque do maligno, dá proteção, cobre com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Guarda a mente dela, o coração, e esconde ela debaixo das tuas potentes mãos, e assim ela estará segura. Entrego nas tuas mãos os teus cuidados, realiza o teu propósito na vida dela, e afasta todos aqueles que não provêm de ti, dos caminhos desta criança, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai querido, estou entregando nas tuas mãos a vida da irmã Mirtes, que aqui está. Entrego nas tuas mãos a família dela, o casamento. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha trabalhar grandemente, jogando por terra a feitiçaria, jogando por terra a palavra contrária, jogando por terra o olhar maldoso, sanguinário, contrário, jogando por terra todas as palavras contrárias à vida dela. Não importa o tamanho do mal, não importa a oferenda que o adversário recebeu. Eu peço, queima, destrói, desenterra, desmancha e desfaz nessa tarde. Aonde estiver, desenterra esse mal, corta ele, queima ele e destrói em nome do Senhor Jesus. Envia o anjo teu dos altos céus para ir aonde a obra maligna foi feita. Desmancha, joga por terra, arranca esse mal da vida dela, da família, do casamento. Garante a bênção e a vitória. Toda mancha, todo resquício, todo feitiço, sobe, seja agora destruído, desaloja do corpo dela. Em nome de Jesus, sai da família dela, sai do casamento dela e sai da vida dela agora e da família, em nome de Jesus. Que haja bênção e a tua luz brilhe nos caminhos dela. Age, Senhor, por ela, peleja, garante a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está faltando? Cadê ele? O Rio, o Roberto. Deus, aqui está a vida desta criança. Milagre nas tuas mãos. Eu entrego aos teus cuidados, pedindo a tua proteção, o teu livramento e a saúde completa para essa criança. Age no sistema imunológico e dá saúde para essa criança crescer abundantemente e abençoada nessa terra. Fortalece e livra de todo mal,
Guarda ele, Senhor, de todo qualquer mal que possa vir contra o corpo, contra a mente, contra o coração, contra o espírito e contra a alma dele. Dá livramento a todo momento. Cuida dele, Senhor. Coloca o teu anjo acampado ao redor dele para o livrar e proteger de todo mal. Abençoa poderosamente a vida deste. E ajuda ele a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, desenvolvendo na tua presença, enquanto nesta terra estivermos, até a chegada, o retorno do Senhor Jesus Cristo. Assim eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? É você. Jovem de Deus, hein? Diga glória a Deus. Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Ai, fecha os olhos. Vamos lá. Deus, essa criança te dá glória. Essa criança te louva. Essa criança te bendiz. E eu peço, abençoa. Bendito é o Senhor e o teu santo nome. Abençoa esta vida poderosamente. Dá livramento e paz. Trabalha em todos os sentimentos, na mente, no coração, nas emoções. Trabalha em todo o sistema nervoso, neurocentral. E repreende todos os males. Abate o poder das trevas contra ele. E o protege com a tua poderosa armadura. Cobre ele com o teu poderoso sangue, Senhor Jesus Cristo. E livra ele de todas as amarrações do inferno. Toda alergia, todo mal sai da vida dele. Todo mal que veio contra ele sai da vida dele. Abençoa, meu Deus, porque a tua bênção enriquece e não acrescenta dores. Queima todo mal contra a vida dele e o protege nessa terra. Ajuda ele no desenvolvimento na escola, na família, no crescimento pessoal, moral e espiritual nessa terra. Eu lhe peço em nome de Jesus, seja protegido e guardado pela potente mão de Deus, agora, em nome de Jesus. Amém. Quem mais? Ninguém está faltando? Vamos dar as mãos para finalizar? Vamos finalizar, vamos tudo para finalizar. Vamos, gente, finalizar com o evento. Finaliza. Daiane? Senhor Deus, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Alcança a todos que também nos assistem, nos acompanham, fazem parte dessa oração. Salve esse povo, liberta e transforma. Traga eles para a tua presença, porque sem o Senhor Jesus ninguém pode fazer coisa alguma. Ninguém poderá chegar até o Senhor, meu Pai, se não for através do Senhor Jesus. Toda fraqueza sai da vida dessas pessoas. Espírito de morte, espírito que induz a se matar, espírito que induz a tomar depressivos, remédios antidepressivos, espírito que induz as pessoas a ficarem alcoolizadas, a sumirem de casa, a fazer essas pessoas se destruírem. Seja destruído esses espíritos, desfeitas as obras destas entidades agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá paz, dá proteção, livramento e refrigério para cada uma dessas almas em nome do Senhor Jesus Cristo. Come em paz e com segurança, ó Deus, o Senhor nos trouxe. Leva-nos em paz e com segurança para as nossas casas. Da proteção, escape, livramento e refrigério. Essa semana que se inicia nesse domingo, abençoa, meu Deus, a todos nós nesta semana. Fortalece-nos, abençoa-nos na nossa entrada e na nossa saída. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Seja o Senhor sempre o nosso alfa e o nosso ômega. Seja o Senhor sempre o nosso princípio e o nosso fim. A quem começamos e terminamos na tua presença sempre. Guarda-nos, meu Deus, debaixo das tuas potentes mãos. Revela-nos o que precisamos para então endireitarmos os nossos caminhos e fazer a tua vontade, ó Pai. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e finalizamos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Estende a sua mão, recebamos a bênção do Senhor, que está escrita em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Digamos todos juntos? Amém. Está finalizado em nome de Jesus. Senta aí que tem um lanchinho para vocês participarem. Em nome de Jesus.